que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente. Eu, particularmente, não sei se você já percebeu isso. O embate da direita com o STF faz parecer que o STF não é isento, mas faz parecer que o STF é de esquerda. Vale lembrar aqui que o STF ele é o órgão máximo do poder judiciário aqui no Brasil. E, teoricamente, ele não tem partido. Mas esse embate aí que nós vemos aí a partir de Nicolas Ferreira, o próprio pastor Silas Malafaia e mais alguns outros líderes da direita, faz parecer que o STF, até encabeçado aí por Moraes, é de esquerda, mas não é. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você o deputado federal Nicolas Ferreira, inclusive é um grande candidato a presidente em 2030. Ele traz duras palavras a Moraes, que na visão de muitos acaba sendo o encabeçador do STF. Mas Nicolas Ferreira, em uma sessão plenária, acabou falando algumas coisas que pode trazer sérios problemas para ele no futuro. Eu vou trazer esse vídeo para você agora. Antes, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e, sem muita demora, vamos ao vídeo. O embate de Nicolas Ferreira com o STF, e especificamente com Moraes, parece que nunca chega ao fim. Nicolas, em uma sessão plenária, acabou falando isso e pode correr um sério risco. Confere aí comigo, vamos lá. Nesse exato momento nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver um problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim e mentira de mim não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu estou aplaudindo. Alexandre, porque basicamente eu posso matar, estrupar, roubar, fazer o que quiser nesse país, que não dá absolutamente nada para mim. Eles estão preocupados com o discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito, e esse Direito, inclusive estudei o ministro Alexandre de Moraes da minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. Ah, caiu no fulano de tal, agora está tranquilo. Ah, caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derrite, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre Presidência da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, que é uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder, e o Alexandre de Moraes, na canetada, derrubou isso. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar, se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu estou falando, não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe, tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, Raymond. O cara não pode mais orar para o general, não. Imagina isso. Eu não posso mais orar mais para as coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não.
Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não. Porque no caso da Choquei, tinha um CPF. Sabia quem era o dono da Choquei. E ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. O problema não sou eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o ânus, aí pode, aí tudo pode. Mas, dentro de sala de aula não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem 7 opositores que estão presos. Os 2 opositores da Venezuela, Nicolás Maduro, também estão com processo de inegibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não quero chover no molhado. Nicolas, qual que é a solução? Eu confesso. Para mim, muitas das vezes isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, enquanto muita gente está aí, golpe, 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 golpe. Agora, dólar está subindo, bolsa que está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde. O Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Janssen, e você aí, me perdoe a palavra, tá? Otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa, não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara ação muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente, a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais, que inclusive, há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente. Segundo o deputado Gustavo Gaia, o STF, que ele coloca como sendo de Lula, sofreu uma grande rejeição em alguma pesquisa aí. E ele vai estar falando sobre isso agora. Confere aí comigo. Vamos lá. Para mim, hoje nós podemos reduzir os principais problemas do nosso país em 2. Obviamente, é o PT, Lula e toda essa facção criminosa que foi tirada da cadeia e colocada na presidência. Segundo,
justamente o grupo de pessoas que se esforçaram para colocar esses criminosos na presidência, que é alguns ministros ali, a maioria dos ministros da nossa tão valiosa Suprema Corte. Minha opinião, o PT, essa facção criminosa, não vão chegar ao final de 2026. E se chegarem, estarão tão desgastados, com a nossa economia tão destruída, que eles terão vergonha de pedir voto para o seu candidato. Essa é a minha percepção real. O Brasil, economicamente, está degringolando por uma das piores crises já vistas da nossa história. Por outro lado, e esse é um problema que, para mim, é o mais urgente a ser tratado, é essa ditadura do judiciário, a perseguição política, prisioneiros políticos, pessoas sendo condenadas a 17 anos, o fim da nossa liberdade de expressão, né, essa ditadura que a gente está vivendo, o fim dos direitos constitucionais. A Constituição já não vale mais nada. Aí me vai o Gilmar Mendes, no auge do seu brilhantismo, e solta essa aqui, ó. Moraes enche de orgulho a nação brasileira, diz Gilmar Mendes. Na sessão de encerramento do ano, o decano do STF prestou solidariedade a Alexandre de Moraes e citou o suposto plano de golpe. Moraes, né? O orgulho da nação, enche de orgulho a nação brasileira. Bom, acho que faltou combinar com a nação brasileira sobre esse fato, né? De que Moraes enche de orgulho a nação brasileira. Porque saiu hoje uma pesquisa sobre o STF. Que tal Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, entre outros. E aí, a avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 12 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto, com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe e com a presidência de Roberto Barroso no Supremo. Opa, aqui a imprensa já está querendo culpar até o Roberto Barroso? Vamos lá, olha só como é que aconteceu. Preste atenção nessa queda daqui, ó. No início a avaliação do STF em 2022 estava em 46, péssimo, agora foi para 43. Agora, a avaliação do STF de bom estava em 31 no final de 2022. 31 caiu para 12. Olha essa queda, foi de 31% para 12%. Em um período de 2 anos, né? Praticamente, exatamente 2 anos. É uma queda gigantesca. E olha, até o pessoal do Lula não está gostando muito do STF, não. Vocês estão vendo? A grande maioria do pessoal do Lula não está muito feliz com o STF. Mas aí vem um outro detalhe que eu quero mostrar, que é esse aqui, ó. Gilmar Mendes fala que e os ministros do STF acreditam que eles são os grandes salvadores da democracia e que o Brasil confia neles, né? Aí eu chamo vocês para lembrar dessa pesquisa, da Atlas Intel. Você confia no trabalho nos ministros do Supremo Tribunal Federal? 50,9% não confiam. E depois tem como você saber ministro por ministro. Tá aqui, ó. Você tem imagem positiva ou negativa desses ministros do Supremo Tribunal Federal? Atlas Intel do início do ano, fevereiro desse ano. Quais são os ministros que as pessoas menos gostam? Alexandre de Moraes, 56%. Dias Toffoli, 60%. Aqui foi bem no auge, quando os Dias Toffoli estava basicamente liberando todos os corruptos e acabando com as multas das empresas envolvidas com a Lava Jato. Então nós temos 3 campeões aqui, os 3 mais rejeitados. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Que legal, hein? Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Enquanto isso, a maioria da população não confia no STF. Isso no início desse ano. Com a mais absoluta certeza, a essa altura do campeonato, os números são muito mais estarrecedores. Agora, cair de 31% para 12%, isso é gigantesco, gente. Isso é um colapso do sistema judiciário. Então, o que nós temos no Brasil? Lula responsável pelo colapso econômico, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, esses 3 responsáveis pelo colapso do sistema judiciário. Quando uma nação perde por completo a confiança na justiça, que deveria ser imparcial, quando se perde a confiança na justiça, são os ingredientes perfeitos para uma convulsão social, para uma ruptura social, inclusive talvez uma ruptura democrática. Se você não confiar em políticos, é natural, vamos dizer assim. Agora, uma população que na sua maioria não confia na justiça,
não tem como ela prosperar. E as ações que o STF vem tomando só jogam cada vez mais lenha, mais gasolina nessa fogueira. No final desse ano, nós tivemos buscas e apreensões nas casas de assessores de Carlos Jordi, Sóstenes, busca e apreensão na minha casa, várias construções de narrativas, Polícia Federal indiciando pessoas que não têm nada a ver com o golpe, condenações de pessoas por estarem... Eu não preciso falar isso aqui, todo mundo sabe exatamente o que eu estou te falando. Essa corda uma hora vai arrebentar. Esse é o problema. Uma hora essa corda vai arrebentar e todo mundo vai se prejudicar. Tá na hora, já passou da hora, de aprender a conviver e pacificar as coisas, mas eles não querem pacificar. Eles querem sangue de vingança contra pessoas que eles já imaginam que cometeram crimes, mesmo sem terem cometido provas para isso. E é esse o Brasil que a gente vive. Vamos ter amanhã posse do Donald Trump no dia 20 de fevereiro, acredito que algumas coisas possam vir a mudar, nós vamos ter uma mudança de presidente do Senado, presidência da Câmara, mas aí já não temos muita certeza, porque o medo dessas pessoas de serem perseguidas pelo STF é muito grande. Temos que sobreviver até 2026. Eu sei que eles vão tentar caçar, destruir, prender os principais nomes que poderão ser os próximos senadores em 2026, isso é certeza. Mas que os nomes que cheguem lá para defender a nossa democracia, a Constituição e restabelecer a sanidade, ou o mínimo de sanidade no Brasil. A minha pergunta aqui agora é para você. O que você acha das decisões, atitudes de Moraes, sendo aí um ministro do STF, que teoricamente deveria ser isento em relação à política brasileira? Porque, segundo algumas pessoas, Alexandre de Moraes, apesar de ser um ministro do STF, segundo algumas pessoas, ele pende muito para a esquerda e acaba aí arbitrariando com injustiça em relação à direita. É o que muitos dizem. Mas eu gostaria de saber mesmo a sua opinião. Deixe ela logo aí abaixo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.